Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. Estamos 3 minutinhos atrasados aqui no canal Terra Viva, porque a gente começa sempre às 18h45 e eu quero te pedir desculpa porque hoje nós atrasamos um pouquinho por causa de um probleminha, mas eu quero te convidar com muita alegria para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio daqui do Brasil e de todo o mundo. Rally da Safra percorre 6 estados e reduz expectativa para a safra de soja. De forma pontual, colheita da safra de arroz 2024-25 é iniciada no Rio Grande do Sul. Exportações de café de São Paulo sobem quase 83% em janeiro e impulsionam o agro paulista. Manutenção da mistura de biodiesel preocupa produtores. E você vai ver ainda uma nova tecnologia que já começou a multar caminhões por excesso de carga sem que eles parem para a pesagem. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Bom, a polêmica continua. Depois de o presidente Lula afirmar que o consumidor conhece pouco o funcionamento da cadeia de combustíveis e que é assaltado por intermediários, as empresas do setor reagiram. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes afirmou que a sociedade pode conhecer pouco o setor, mas os governantes também. Para o combustível chegar no tanque, são várias as etapas. Vamos entender melhor. Numa cerimônia em Angra dos Reis, o presidente Lula afirmou que o consumidor é assaltado pelo que chamou de intermediários que atuam na cadeia de combustíveis. E fazendo referência à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Lula disse o seguinte: Eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta. A Petrobras já mantém em seu site uma área para explicar a composição do preço dos combustíveis. No endereço que aparece na sua tela está a evolução do preço da gasolina. A Petrobras retira petróleo de suas plataformas e vende para as refinarias, onde ele se transforma numa série de produtos, entre os quais gasolina. 11 dessas refinarias, responsáveis por quase 80% do refino nacional, são da própria Petrobras. A remuneração da Petrobras no preço de cada litro é de R$ 2,21. As refinarias recolhem os tributos federais e recolhem também o ICMS, que é estadual, num total de R$ 2,16. O preço da gasolina sobe para R$ 4,37. A gasolina segue para os distribuidores, que são mais de 300, onde é adicionado o etanol na proporção de 27% por litro. Essa adição faz o preço subir 88 centavos, fazendo a gasolina chegar a R$ 5,25. Finalmente, entra a margem das distribuidoras e dos postos, que, segundo o site da Petrobras, é de cerca de R$ 1,12 por litro. Portanto, para um preço médio de gasolina no Brasil de R$ 6,37 por litro, 34,7% vão para a Petrobras, 33,9% são impostos, 13,8% vão para as usinas de álcool e 17,8% ficam com as distribuidoras e com os postos. Bom, ainda neste setor, os representantes de biocombustíveis foram recorrer ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Por quê? Porque os representantes desse setor estão preocupados com a decisão do Conselho Nacional de Política Energética em manter a mistura de 14% do biodiesel no combustível. A medida preocupa os produtores de soja, que contavam com a alta na demanda da principal matéria-prima para a produção do biodiesel brasileiro. E os preços do arroz, caíram quase 6% neste início de colheita no Rio Grande do Sul. A área semeada no estado foi de 970 mil hectares. A informação foi divulgada pelo CPEA e destaca que os trabalhos vão ganhar mais força nas próximas semanas, quando as lavouras atingirem a fase de maturação.
Para o Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento espera crescimento de 6,4% da área cultivada na safra 2024-25. A produção nacional deve atingir quase 11 milhões e 800 mil toneladas. Isso significa quase 11,5% a mais do que no último ciclo. Olha só quem está conosco já aqui, o meu mestre, o nosso doutor Agritendências, né, que é o Silmar César Miller. Coloco o doutor, né, não para desprezar ninguém ou valorizar ninguém, não é isso, né, porque a gente tem um sinônimo de doutor daquele que conhece muito, né, e o Silmar merece ser chamado de doutor porque ele conhece muito e analisa muito bem para a gente aqui no JTV todos os dias. Bom, Silmar, os preços do arroz estão começando a cair, né? Então eu queria que você explicasse para a gente quais os impactos para o consumidor e também para o produtor. A gente já vê essa realidade no supermercado, Silmar? Boa noite. Meu caro Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, Márcio, a notícia é boa para o consumidor. Para o produtor, ela não chega a ser ruim, mas é um retrocesso. Começa o preço do arroz cair, exatamente no momento em que começa a colheita da nova safra dos principais estados produtores, que é o caso do Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional. O produtor se entusiasmou no final do ano passado com a melhora dos preços no mercado e aumentou a área de plantio e está colhendo agora uma boa produção. A colheita já começou, está em pleno andamento nesse momento, tudo indica como ter uma safra muito maior que a do ano passado, não só no Rio Grande do Sul, mas em termos nacionais também. Então, a consequência quase imediata é o início de um recuo dos preços ao produtor, que não é uma boa notícia para ele, está colhendo bem aqui, está enfrentando agora um preço mais baixo, em alguns casos até muito perto do custo da produção. No caso aqui do Rio Grande do Sul, os preços caíram bastante ao nível do produtor. O que se espera agora é que pelo menos o consumidor comece a ser beneficiado, que é o outro lado da moeda. E a tendência é essa, os preços pouco a pouco, essa queda dos preços começa a ser repassado aos supermercados, consequentemente o consumidor vai ver agora o resultado na outra ponta do aumento da produção brasileira respondendo aos apelos do próprio governo, inclusive, que estava preocupado com o impacto do arroz na inflação. Isso agora já está fora de questão, o arroz não tem mais nada a ver com a inflação, portanto, se o governo quer culpar alguém, não vai ser o arrozeiro. Isso fez a sua parte, está levando a uma produção maior para o mercado e o consumidor agora começa a ser amplamente beneficiado com um preço bem mais palatável, literalmente falando, no seu prato. Muito bem, Silmar, e os mercados nessa quarta-feira? Olha, ao contrário de ontem nós tivemos uma alta generalizada, hoje o pessoal aproveitou essa alta para vender um pouco, aí o preço voltou a cair. É o caso dos grãos na Bolsa de Chicago, soja fechou em queda de até 0,7% nos vencimentos mais próximos. Um fator que contribuiu para esse comportamento é a própria pressão da colheita da safra brasileira. A colheita está em pleno andamento, ganhou tração agora ultimamente com a melhora do clima. Então, muita soja nova chegando ao mercado no maior exportador mundial, que é o Brasil. Isso começa a pressionar os preços lá fora também. Então, a soja caiu por conta disso hoje. O milho também, dia de realização de lucros, hoje o preço caiu até 0,7% nos vencimentos mais próximos. O trigo caiu mais, inclusive caiu 1,8% até 2,1% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, queda do algodão, 1,6%. E na contramão, o café, depois de 2 dias de queda, mostrou a recuperação nesta quarta-feira, uma alta expressiva de até 1,8% na Bolsa de Nova York, o Arábica, refletindo aqui a continuidade de preocupações com a próxima safra brasileira, até porque o clima ainda não tem colaborado ultimamente para melhorar o cenário para a próxima safra do país, que é o maior exportador mundial de café. O café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon aqui no Brasil, também fechou em alta, de 0,4%. Um destaque para o açúcar com forte alta novamente hoje, até 1,2% na Bolsa de Nova York, refletindo preocupações com a safra da Índia, que é o nosso principal concorrente nesse mercado, ainda com problemas climáticos lá, seca afetando a produção de cana, isso deve ocasionar uma redução na sua disponibilidade de exportação do açúcar para o mercado internacional. Boi gordo, o mercado sul na B3 fechou em queda, Márcio, 0,6%. E o outro destaque final aqui para terminar, o mercado de câmbio, depois da queda de ontem, foi a maior queda desde novembro, mostrou um retorno às altas nesta quarta-feira, valorização de 0,7% com a cotação da moeda americana a R$ 5,73. Eita,
Tá lá em cima. Silmar, obrigado, viu? Bom descanso para você. Boa noite para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Dólar ali em cima, mas ainda está abaixo do que a gente já viu no final do ano passado. É isso aí, Silmar. Valeu. Gente, atenção, hein? Uma nova tecnologia já começou a multar caminhões por excesso de carga sem que eles parem para fazer a pesagem. Então, vamos entender como é que funciona? O novo sistema pesa os caminhões em movimento e elimina a necessidade de paradas em postos de pesagem. Sensores na pista identificam irregularidades e aplicam as multas automaticamente. Passa-se uma pesagem dinâmica em velocidade máxima da rodovia de até 90 km por hora. O projeto, em caráter experimental, foi implantado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Ecovias do Cerrado, no trecho entre a BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e BR-364, em São Simão, no interior de Goiás. O sistema já identificou caminhões circulando com até 40 toneladas acima do permitido, aumentando o risco de tombamento e colisões. Desde dezembro, quando a tecnologia passou a operar de forma punitiva, cerca de 7.500 veículos foram autuados. A ANTT avalia substituir gradualmente os postos de pesagens físicos pelo novo sistema. Mas um desafio permanece: a retirada do excesso de peso da carga transportada. Lá não há pátio, lá não tem um local de transbordo. O ponto nós estamos fazendo uma fiscalização em que a empresa, muitas vezes que nem sabe que está com excesso de peso, vai receber a informação de que está com excesso. A partir daí surge uma conscientização. Atualmente, a multa mínima por excesso de peso é de R$ 130,16, enquanto a recusa à pesagem convencional custa R$ 195,23. É a tecnologia presente em tudo, né? E facilita. A seguir, nós vamos falar sobre as exportações do café que é produzido em São Paulo. Essas exportações aumentaram quase 83% em janeiro. E ainda, o Rally da Safra percorre 6 estados e reduz a expectativa para a safra de soja. É o que a gente vê em instantes aqui no Jornal Terra Viva. Até mais. Olha só, voltamos com o nosso JTV aqui para falar sobre as exportações de café que é produzido aqui no estado de São Paulo. Sabe o que aconteceu? Essas exportações do café paulista aumentaram 83% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas externas de café paulista somaram 166 milhões de dólares em janeiro. O valor equivale a 7,7% do total vendido pelo agro do estado no mês passado. O setor foi destaque na balança comercial em janeiro. Mais de 45% das exportações de São Paulo foram de produtos do agro. Além do café, destaque para as vendas externas de etanol e açúcar, que chegaram a quase 600 milhões de dólares. Sucos, principalmente de laranja, com mais de 334 milhões de dólares. E produtos florestais, como celulose e papel, que atingiram a marca de 282 milhões de dólares. Os embarques de produtos do agro paulista representaram quase 20% do total comercializado pelo setor em todo o país no período. Que notícia boa, hein? E atenção, ainda falando sobre o café, nesta quinta-feira começa a segunda edição do Movimento Coffee Brasil em Ribeirão Corrente, que fica aqui no interior de São Paulo, né? Durante esse evento aí, nós vamos ter a reunião de vários especialistas do setor para um dia de atividades técnicas, de negociações, de troca de conhecimento, mas quem sabe tudo do que vai acontecer é o Rafael Stefani. Oi, Rafael! Boa noite, Márcio Campos. O segundo Movimento Coffee Brasil acontece no próximo dia 20 de fevereiro, nesta quinta-feira, em Ribeirão Corrente, São Paulo, no interior paulista, ao lado de Franca, aqui na Alta Mogiana.
Bom, o Movimento Coffee Brasil foi uma iniciativa minha, juntamente com outros influenciadores da cafeicultura, para que a gente possa valorizar a nossa cafeicultura. A gente vê que essa cafeicultura tem um grande potencial ainda de se expandir ainda mais, e esse movimento busca trazer e mostrar para os produtores novas tecnologias, novas ferramentas que o produtor pode estar usando em suas lavouras. Então, é um movimento que traz conhecimento técnico, muito networking entre os produtores e também empresas para poder fortalecer a nossa cafeicultura brasileira. O evento acontece nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã e vai até o finalzinho da tarde, então é um dia todo de evento para o produtor visitar lavouras, conhecer novas tecnologias que foram usadas em nossas lavouras, para que ele possa de fato decidir o que melhor ele pode usar dentro da sua fazenda. Então fica o convite a todos os produtores que queiram participar na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, aqui em Ribeirão Corrente. Ei, Rafael, valeu. Rafael tá lá no meio do cafezal dele, lá em Ribeirão Corrente. Gente, que lindeza foi aquilo ali, hein? Fala sério, hein? O cafezal ali, aquele horizonte todo azul. Parabéns, viu, Rafael? Muito bonito. Tá todo mundo convidado. Bom, gente, atenção, hein? Com revisão positiva do Centro-Norte e negativa do Centro-Sul, a Agroconsult reduziu a estimativa de safra da soja para 171,300 de toneladas. Bom, vamos repercutir melhor esses números aqui. Então, quem está conosco hoje aqui é o coordenador do Rally da Safra, o André De Bastiani, né, que sempre vem conosco aqui trazer os detalhes, trazer os números, e a gente fica muito feliz por isso, viu, André? Você sempre está orientando, sempre trazendo essas novidades, o planejamento, as perspectivas, as projeções. Mas, enfim, André, como é que as condições climáticas adversas, então, impactaram as lavouras de soja nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, conforme vocês observaram, e traz agora esse retrato para a gente. Boa noite. Boa noite, Márcio. Satisfação falar novamente com vocês aí. De fato, fizemos uma nova divulgação hoje. O Rally da Safra, que está na metade do seu trajeto, a gente fala que é da etapa sorte, já está na metade do nosso trajeto de campo. Então, eu já tinha muita informação e por isso que era importante vir aqui com uma nova divulgação. E como você falou, Márcio, a gente tem dois contrastes no Brasil, quando a gente olha para o sul do Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul. Lá em janeiro, quando a gente começou a falar aí das nossas primeiras estimativas, a gente já falava de uma preocupação a respeito do clima que já estava seco, já vinha prejudicando um pouco as lavouras. Mas era uma situação que lá em começo de janeiro era muito mais crítica quando a gente olhava para a metade sul. Perdemos um pouquinho o sinal do André. Se ele retornar, a gente volta com a nossa entrevista. O André De Bastiani, que é do coordenador do Rally da Safra. Voltou agora, Rafael. Pronto. Opa. Você deu uma travada aqui, parecia que a gente estava brincando de estátua, né? Mas, enfim, tá tudo certo. Você já retornou, está conosco aqui. Lá. Pode continuar, Rafael, por gentileza. André, tá bom. Desculpa, voltando Rafael. A falar, né? Desculpa, Rafael era o nosso convidado anterior. André, me perdoe, me perdoe. Sem problema, Márcio. Então, como eu estava falando, Márcio, a gente tem duas situações distintas, né? Uma que é a questão do sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, que sofreu demais com as estiagens. Lá em janeiro a gente falou já que havia um problema, só que esse problema se agravou. Várias previsões de chuvas aí não aconteceram e isso comprometeu demais o potencial produtivo do Rio Grande do Sul. Então, imagine que antes do Rio Grande do Sul a gente vinha falando aqui de um potencial de produzir algo em torno de 50 sacos por hectare, nossa estimativa já caiu para 39 sacos por hectare de média. Então, o estado que vai produzir aí 16 milhões de toneladas. Só que, como você bem falou também, Márcio, na contramão, a gente tem outros estados com potencial produtivo gigantesco, como é o caso do Mato Grosso, vamos falar aqui. Mato Grosso que planta 12,5 milhões de hectares e que deve alcançar uma produtividade aí em torno de 66,5 sacos de média. Só fazer a continha rápida aí que a gente vai ver que o estado deve produzir esse ano mais de 50 milhões de toneladas. Então veja só o Mato Grosso vai produzir mais que o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul juntos. Então são diferenças muito grandes nos números que a gente está trazendo nesse momento agora. Ô André, eu queria só pontuar duas coisas. Qual vai ser mesmo a produtividade por hectare de soja no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso?
No Rio Grande do Sul, nós estamos falando uma produtividade média de 39 sacos. 39 sacas, certo. É uma redução muito grande em relação a janeiro, que a gente falava de 49,5 sacos por hectare. Já no Mato Grosso, estamos caminhando com uma produtividade de 66,5 sacos contra 63, que era a nossa estimativa inicial. Então, no Mato Grosso, estamos falando de recorde de produtividade. E qual é o principal ponto que faz criar essa diferença tão enorme, que faz separar essa produtividade tão grande? Porque muitos que estão nos acompanhando estão falando, nossa, mas por que reduziu tanto assim o Rio Grande do Sul e por que cresceu um pouco mais o Mato Grosso? Bom, vamos falar então do Mato Grosso aqui. A gente esteve no campo percorrendo as principais regiões do Mato Grosso, é um estado que a gente roda bastante. Fizemos mais de 1.000 amostras, lavouras amostradas em todas as regiões. E quando a gente vai a campo, Márcio, a gente faz uma medição de população de plantas, número de vagens, número de grãos por planta, peso dos grãos. E os números são recordes quando a gente compara com nossos dados históricos. E, de fato, o produtor está colhendo muito bem. Apesar de o Mato Grosso até sofrer com muita chuva, dificuldade na colheita, mesmo assim está produzindo muito bem. Então, esse é o cenário que a gente vê no Mato Grosso. Mas não é um cenário diferente, não, quando a gente fala lá do estado de Goiás, que também tem uma condição muito boa, o próprio estado de Minas, uma condição muito boa, o estado da Bahia. Então, são os estados que puxam para cima essas estimativas. Já os estados que puxam para baixo são aí, em primeiro, o Rio Grande do Sul, por conta de toda a estiagem que aconteceu ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Tem muitas regiões, Márcio, do Rio Grande do Sul, que ficaram aí mais de 40 dias sem chuvas, aliados às altas temperaturas. Então, o Rio Grande do Sul tira muita produtividade. E o sul do Mato Grosso do Sul também, é outro estado aí que vem reduzindo o seu potencial também em função de estiagem. Muito bem explicado, então, está explicado, quase 2 meses, 40 dias aí numa seca danada no Rio Grande do Sul, que fez reduzir a produtividade por hectare lá de soja para 33 sacas, né? Soja, 39 no Rio Grande do Sul. 39 no Rio Grande do Sul, enquanto no Mato Grosso, que lidera a produção para quase 70, por exemplo. Isso é muito importante para a gente saber a diferença. André Debastiani, que é o coordenador do Rally da Safra, trazendo os detalhes para a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e volte toda vez que você tiver notícia importante, relevante e atualização dos números aí, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem, tá bom? Muito obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade aí, Márcio, de fato a gente volta, porque a gente está na metade do Rally, tem muita coisa pela frente ainda e muita informação boa para a gente trazer para vocês. Maravilha, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, sempre pelo levantamento preciso de vocês. Um abração, até mais. Valeu. A seguir, a gente tem a previsão do tempo aqui para o nosso Brasilzão e você vai ver ainda que uma produtora faz uma versão inovadora e diferenciada do que? Disso aí que a gente está vendo a receita agora, o mise en place, né? Todos os produtos preparados ali. É um doce diferente de mandioca. Já me conquistou, porque eu sou apaixonado na farinha, na mandioca, no purê de mandioca. Quero saber que doce é esse. Até já! E que bom que você está conosco aqui no Jornal Terra Viva, de volta para a gente dar sequência aqui nesta edição de hoje. Mas antes, eu quero trazer uma informação muito importante para você. A tradição nas transmissões dos leilões, agora 100% online, a partir do dia 23 de fevereiro. Há 20 anos, conectando o campo ao mercado, o canal Terra Viva traz toda a sua experiência para o digital. Os leilões que você confia, agora disponíveis exclusivamente pela web. Acompanhe tudo pelo nosso site, pelo nosso canal no YouTube, com a credibilidade de quem entende do agronegócio. Assista de onde você estiver, com a qualidade que só o Terra Viva pode oferecer. Participe, se conecte e faça grandes negócios. Olha, gente, é isso aí, né? A tecnologia presente em tudo e o Terra Viva jamais fica de fora, colocando você aqui na TV, na web, nas nossas redes sociais para fazer os melhores negócios. Bom negócio também é quando a gente fica sabendo da previsão do tempo, né não? Então ela vem aí para todo o Brasil nessa quinta-feira, direto da Central, com a Patrícia Cassoli. Nesta quinta-feira, a formação de uma área de baixa pressão na costa entre o Paraná e o sul de São Paulo
vai contribuir na formação de nuvens mais carregadas nas áreas em verde do mapa, entre Santa Catarina até o estado paulista, avançando também por áreas do Mato Grosso do Sul. Entre o Mato Grosso, áreas da região norte, o calor com a alta umidade continua estimulando para a formação das nuvens mais carregadas, enquanto na costa norte segue sob influência da zona de convergência intertropical. Predomínio de tempo firme com sol entre poucas nuvens em boa parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o estado de Goiás, avançando também por áreas do interior do Nordeste, além de grande parte do estado gaúcho. Os alertas para temporais estão previstos nas áreas em vermelho do mapa, enquanto em todas as áreas em laranja, fiquem em atenção para as pancadas que podem vir com até forte intensidade. As temperaturas permanecem altas na tarde desta quinta-feira, com máxima chegando aos 31 graus em Porto Alegre, Salvador com previsão de 32 graus, São Paulo chegando aos 35 e Cuiabá com máxima de 37 graus. Nos próximos dias, a combinação de calor e umidade continua favorecendo para as pancadas de chuva, principalmente entre o estado de São Paulo, Goiás e boa parte do Mato Grosso, que não deve atrapalhar o avanço dos trabalhos no campo. Na região sul, chuva mais concentrada entre o Paraná e Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul passa por um período de tempo mais seco. Por lá, as temperaturas vão voltar a se elevar, o que pode voltar a ocasionar estresse térmico e hídrico em lavouras. Os maiores volumes acumulados ainda concentrados na porção norte do Brasil e também em áreas da região norte. No próximo período, entre os últimos dias de fevereiro até o comecinho do mês de março, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade sobre o estado de Goiás e também no Mato Grosso, o que momentaneamente pode atrapalhar o avanço dos trabalhos no campo, porque essa chuva pode vir na forma de temporais. Na região sul, ainda pouca chuva prevista, chuvas ainda bastante irregulares, com o interior da região com um tempo mais seco, a mesma condição observada de maior irregularidade na chuva entre o centro e norte de Minas Gerais e também o interior da Bahia, o que deve favorecer a finalização do plantio do algodão no oeste baiano. Isso é muito importante, né? Obrigado. Olha, gente, vamos agora para uma receita nova, inovadora, hein? A mandioca, que é um dos alimentos mais versáteis da nossa culinária, da culinária brasileira, né? Dá para consumir em receitas salgadas, doces e com criatividade, dá também para sempre inovar, não é mesmo? Foi o que fez a produtora rural nos arredores de Brasília, criando uma receita de um doce espetacular. Ela fez um resgate à infância. Cresceu na roça, estudou, se formou em Direito e 8 anos atrás deixou a cidade para investir aqui, uma área da família no interior de Goiás. Um dos maiores desafios que eu encontrei foi chegar numa cultura que me desse não só prazer em plantar, mas me desse retorno financeiro. A cultura principal aqui hoje é a mandioca. São 3 hectares de lavoura. Ela comanda a propriedade, planta e faz questão de colher. A gente olha o vigor, a gente já fala, olha, esse pé aqui tá maravilhoso, vamos puxar que vai dar bom, né? Olha, a habilidade da Marcilene vai além do trabalho que a gente viu lá no campo. E aí, a gente está falando de um outro resgate também, que é o gosto dela pela cozinha, pela produção de doces, como esse aqui, ó. Produção de doces é uma tradição na família, vinha da mãe, da avó, né? E aí esse aqui é um bolo muito tradicional em Minas, aqui e em Goiás também, feito com mandioca. Foi a mandioca que deu sustentabilidade, junto com a produção de doces, para ela se manter aqui com a vida no campo. Só que esse bolo é tradicional, muita gente daqui conhece, mas a Marcilene fez um diferencial, que a gente vai ver na receita que ela vai mostrar agora. A receita é simples, diz a Marcilene. Leva mandioca e coco ralados, ovos, açúcar, leite de coco e leite comum, manteiga, óleo e fermento. Basta misturar todos os ingredientes. O diferencial vem agora. Aqui nós vamos virar essa ponta para cá, segurar, trazer para cá essa outra ponta, segurar, deixar frouxinho assim, e aí é só virar para baixo. Envolvido na folha de bananeira, o doce, que tinha um nome curioso, foi rebatizado pela Marcilene. Esse bolo de mandioca é conhecido no estado de Goiás como mané pelado. Ele vai ser assado na folha de bananeira. Então nós vamos aprender a fazer o mané vestido.
A criatividade é um ativo nos negócios, defende a advogada e produtora rural. A paixão é necessária, diz ela, empenho e investimento também. Mas num mercado cada vez mais competitivo, é preciso juntar tudo isso e inovar. Nós vamos lançar vários itens, como cocada de mandioca, palha italiana de mandioca, sorvete de mandioca, chips de mandioca. Isso para mim não tem preço, eu tomei a minha melhor decisão. Gente do céu, hein? Tô aqui com água na boca, imagino que você também. Já vou copiar essa receita aí para fazer lá na roça também. Bom, bom descanso para você que vai descansar, bom trabalho para você que segue na lida noturna aí. E eu quero deixar meu convite para você que sempre nos acompanhe para continuar conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.